A minha graduação foi sofrida, né? Como de todo mundo é. É uma instituição super renomada. E na época do colégio eu gostava muito de estudar, mas eu tive dificuldade de encontrar professores didáticos, né? Aquela pessoa que você sente que treinou a aula antes, fez um slide bonito, teve a preocupação de pegar um tema às vezes que é intragável e, pô, deixa eu organizar aqui, deixa eu mastigar pro cara entender. Essa falta de professores didáticos para te inspirar era muito frustrante. E aí, de repente, chega a época de fazer o medicurso. E aí eu já tava com aquele nariz meio torto, né? Cara, eu vou fazer medicurso mesmo? Porque todo mundo faz, né? Porque era o que eu escutava na faculdade. Não, todo mundo tem que fazer. E se você não fizer, você não passa na prova. Tá, então vamos fazer, né? E cheguei lá super desconfiado, né? Aí eu lembro, minha primeira aula acho que foi em 2014. Me entregaram uma apostila de nefrologia, eu peguei a apostila, folheei, achei bonita, né? Parecia apostila de curso de inglês, eu sempre falo isso, né? Toda colorida, cheia de imagem. Mas até aí, não estava convencido. Sentei lá e começou a aula. E aí logo no começo da aula você percebe, né? Pô, esses caras são diferentes. Tem alguma coisa diferente aqui. Porque o cara não gagueja na aula, o raciocínio ele flui de maneira muito tranquila, coisa que você não vê na faculdade. O slide todo bonitinho, todo organizadinho, cheio de cor, tudo pensado. E aí começou um certo encantamento. Não pelo Med-Grupo, mas talvez pela medicina, uma coisa que a gente sabe que se perde na graduação, mas eu fui sentindo isso voltar. E aí a aula vai, a aula segue, e de repente o cara fala assim, não, mas pra gente entender isso aqui, a gente tem que dar alguns passos atrás e voltar na anatomia renal, entender a unidade funcional do rim, que é o néfron, e aí você fala, não é possível que o cara vai lá no ciclo básico, não, é justamente o que a gente não quer ver. E isso me marcou muito, né, de repente, quando ele fala assim, vamos entender como é que o rim funciona, a anatomia do rim, de repente, pá! Apareceu um rim gigante no slide. E ele dentro do slide, né? Aí, eu tava até anotando assim, eu parei de anotar, falei, não, cara, deixa eu ver o que esse cara vai fazer com esse rim gigante que apareceu. E aí ele vai explicando, não, porque a artéria renal, ela vai se ramificando, e aí de repente apareceu uma artéria renal, o negócio foi se ramificando e ele do lado. Não, porque a artéria renal vem pra cá, vai pra lá, o córtex renal, a medula, e ele dentro do rim. Eu falei, cara, o que esses caras estão fazendo? Essa coisa de maluco. Eu acho que é isso que falta para você pegar um assunto intragável, mastigar, e é só você mostrar de maneira muito didática. Parecia um rim de videogame, esse negócio em 3D. Aí ele fala, não, então vamos entender aqui como é que o néfron funciona. Aí, vum, dá um zoom assim, apareceu um néfron. O cara dentro do glomérulo. Não, porque o filtrado glomerular passa para lá. E aí o negócio passando assim, coisa de maluco. E aí, nesse dia, eu acho que deu um estalo, assim, deu um clique. Porque a verdade dos fatos é que eu fui para minha primeira aula com a intenção de passar numa prova, né? Eu queria aprender a marcar X numa prova para gabaritar e tocar minha carreira médica como residente. Mas naquela aula, naquele momento de encantamento, eu acho que veio um estalo e eu pensei, eu tenho buracos de conhecimento na minha formação. Ao longo da graduação, a gente não tem a seriedade, a maturidade para levar uma faculdade de medicina como ela deve ser levada. Eu entrei na faculdade com 18 anos. Era tudo brincadeira, era tudo novidade dentro da faculdade e a parte de estudo ficou um pouquinho de lado. E nessa hora dá uma agonia, né? Você se pergunta assim, cara, daqui a 1 ano, 2 anos, eu vou atender um paciente com uma crise asmática, por exemplo. Eu não sei nem como começar a investigar uma crise asmática, eu não sei que medicamentos usar. Nefrologia, aprendi essa primeira aula, mas existe um mundo dentro da nefrologia. E aí foi que eu pensei, cara, talvez eu esteja aqui não para aprender a marcar X numa prova, mas para ser um médico melhor. E sendo um médico melhor, eu vou fazer uma boa prova, eu vou passar, a minha formação médica vai certamente se solidificar. E aí, a partir desse momento, eu criei um pacto com o Med-Grupo. E cada aula era uma ansiedade. Eu olhava o cronograma e falava assim, caraca, agora a próxima aula vai ser de reumatologia. Por reumatologia eu não sei nada, tá na hora de aprender. E cada bloco que passava você percebia assim, uma régua de conhecimento, né? Você passava essa régua e os conceitos ficavam muito mais claros na sua cabeça. Você percebia, você ia olhando quem você estava se tornando, né? Talvez o médico que eu queria ser em algum momento. Essa pessoa estava em formação. De verdade, cara, se você não curtiu o processo, se você não se divertir ao longo do caminho, vai ficar intragável. Porque são 2 anos de preparação, com muito conteúdo médico, uma coisa muito densa. Se você não enxergar alguma beleza por trás disso, não tem como. Se o seu objetivo for só marcar X em prova, não vai ter como. E eu levo isso para minha experiência, porque, de novo, né, reforçando,
cheguei dentro do Medcurso, dentro do Medgrupo de uma forma geral, não confiando no processo, achando que ia ser o mais do mesmo, aulas chatas, desinteressantes. E eu aprendi que se você tem esse encantamento, a coisa fica muito mais tranquila. Então você tem que, às vezes, sentar para estudar ventilação mecânica, né, que o pessoal detesta, é uma coisa intragável, e você tem que curtir. Não quer dizer que isso não vai ser desafiador, não quer dizer que você não vai ter obstáculos no caminho. É até uma frase que o Cássio fala, né? O Cássio é o fundador, o pai do Medgrupo, né? Eu vi isso inclusive numa apostila, tem um vídeo dele numa das primeiras apostilas. E ele fala assim: nada na medicina é desinteressante. Tudo é muito interessante. Pô, vamos combinar que né? O corpo humano é uma coisa de maluco. Como é que o corpo funciona para manter a sua homeostase, como é que as doenças se comportam, fisiopatologia. Pode ser difícil, né? Pode ser desafiador para aprender, mas interessante é. E se você conseguir chegar aqui interessante, seu estudo fica mais leve, você se diverte e até admira o médico que está se transformando. No final do ano você vai gabaritar a prova, vai levar a prova com muito mais tranquilidade, sabendo também é um médico melhor.